Valiosa, vamos começar então a introdução ao seu posicionamento. Eu tô tão feliz da gente começar a falar sobre isso. Então, a gente vai começar pelo passo um, que é a identidade visual. Porém, antes de você avançar, não faz sentido você assistir essa aula e definir sua ID visual se você não definiu isso aqui. Isso aqui que vai te dar visão. Eu quero que você crie um imaginativo. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensava comigo mesma. Eu imagino um escritório de uma dermatologista chique. Eu sempre gostei de coisa chique, gente. Eu sempre mirei no high ticket. Eu tenho isso impregnado dentro de mim. Eu sei que tem pessoas que se identificam mais com vida real, e a vida real ela pode existir, claro, aqui a gente compartilha a vida real, mas eu tento trazer sofisticação para minha comunicação. É algo que é meu, então eu preciso que você encontre o seu, porque desde prestadora de serviço iniciante eu falava, eu quero um escritório chique de dermatologista. Então, imaginando aquele visual, o que, que compõe aquela ideia? O que, que teria lá? E aí eu fui transmitindo isso em cores, tá? Então eu comecei dessa forma, imaginando dessa forma. Mas eu já tinha ideia quem eu queria atender. Quando eu comecei, tinha na minha bio, que virou uma febre, gente. As aves que me seguiam já começaram a copiar e tal. Eu me posicionava como atendimento ao cliente para profissionais da área da saúde e bem-estar. Eu me posicionei dessa forma. Assistente virtual focada em profissionais da área da saúde e bem-estar. Alguma coisa assim, tá? Eu trouxe essa área da saúde e bem-estar como um nicho. Hoje eu não nicho, vamos falar disso, eu não vejo sentido, mas eu comecei dessa forma e todo mundo gostou dessa junção da área da saúde. Gente, era área da saúde física, mental e bem-estar. Lembrei, área da saúde física, porque pegava ali educadores físicos, a galera que mexe mais com o físico, saúde mental e bem-estar, que eram terapeutas no geral, psicólogos, tudo se encaixa, entende? Área da saúde, pode ser uma nutricionista ali também, não é uma doutora, mas se encaixava, era assistente virtual com foco na área da saúde física, mental e bem-estar. Esse era o meu posicionamento quando eu comecei, resgatei aqui, ó, fundo da memória. E a partir disso, eu ia produzindo conteúdos com foco na atração desses profissionais. Então, como eu comecei com esse conceito que hoje está muito longe de existir, né? Houve uma transição muito grande. Essa parte de conferência é o que vai permitir que você defina o que a gente vai construir daqui para frente. Entende? Para a gente começar a olhar daqui a pouquinho para aquisição de clientes e tudo que compõe ali para a formação. Então, não fiz tudo isso daqui. Eu só vou deixar você assistir essa aula se você deu check em tudo aqui. Eu deixei super mastigado para te ajudar. Não vem falar que é falta de método que eu vou te pegar. Tá bom? Boa. Então, para você que já concluiu, já terminou tudo isso daqui, baixou o escritório virtual, está mexendo nas ferramentas, Aline, não estou entendendo nada, baixe as ferramentas. Teremos muitos encontros, um ano, tá bom? Um ano, vamos gerenciar a expectativa. Belezinha, vamos para a ID visual. Eu, Aline, nunca fiz uma identidade visual, essa aqui é bem primária, tá? Nunca fiz uma ID visual com um profissional designer. Eu nunca quis ser gigante, então eu fui criando as minhas próprias identidades visuais sozinha, utilizando essa ferramenta que é o Canva. O Canva ele é um facilitador para quem necessita de uso de design, como tem no Instagram, para que vocês consigam fazer por vocês mesmas. Então, ele é um produto muito do it yourself, sabe? Faça você mesma, que é o termo em inglês. E aqui ele permite que pessoas que não são especialistas em design consigam desenvolver os seus próprios designs. Hoje eu até me considero muito boa, por exemplo, esse aqui eu fiz sozinha. Então, ó, são coisas que hoje eu executo sozinha. Então, eu fiz porque a minha designer não pegou a linha, fiz sozinha. Esse eu fiz sozinha. Entendeu? Alguns são criações minhas, mas eu não sou profissional da área. Então, essas capas todas fui eu que fiz, esse fui eu que fiz, aqui foi minha designer. Grande, 90% do meu perfil é minha designer. Mas quando eu tenho alguma ideia muito minha, eu utilizo o Canva, que é essa ferramenta. Você pode ter uma conta gratuita, mas o plano, se eu não me engano, é R$ 39,90. Para mim, vale muito a pena, porque libera muitos elementos que no pago não tem, no gratuito não tem, tá? Então, eu vou te trazer aqui para o meu início. Vamos descer. Esse perfil já mudou bastante, bem pro amadorismo. Ai, gente, o jantar com as minhas alunas foi tão legal aqui em São Paulo. Olha que bacana. Foi há pouco tempo, não tem nenhum ano.
minhas alunas da mentoria avançada. A gente foi lá para o meu bairro em São Paulo, onde os meus pais moram, e eu as recebi. Foi incrível. Quem sabe a gente faz um evento ano que vem. Esse ano eu quero descansar um pouquinho. Mas vamos lá. Então, vou descer aqui junto com vocês para vocês acompanharem esse raciocínio. Então, aqui já tinha ajuda, aqui já tinha ajuda. Foi bem bacana. Aqui eu tinha ajuda mais ou menos. Ó, tá vendo como o perfil ele vai depreciando, né? Não tem jeito. E visual vende, ó. Aqui eu já não tinha ajuda nenhuma, que era eu mesma. Aqui, ó. Ó, esse azul antigo, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, gente, amador. Super amador. Mas era bom, gente, era muito bom. Aqui foi quando eu tentei um verdinho, mas muito eu mesma, assim, não tinha essas coisas. Meu primeiro post, meu Deus, super amador, né? Letras grandes, enfim. Então, isso que eu quero trazer aqui para vocês, que no começo você pode ter uma identidade visual, você pode fazer por você mesma, decidir algumas cores e execução. Como eu disse, eu não comecei perfeita, eu não tinha este perfil aqui, eu não tinha isso acontecendo. Então, claro que a tendência é que a gente ganhe maturidade para que isso vá amadurecendo ao longo do processo também. Porém, eu comecei com uma ideia mais simples, fazendo eu mesma aqui no Canva, mas eu quero que você entenda quais eram as definições essenciais que eu tinha aqui na minha cabeça para eu construir a minha marca. Então, aqui era a marca da Aline, puramente assistente virtual, tá? Eu não era mentora nessa época, eu não tinha pretensão, inclusive eu dizia que eu não queria ser mentora. Afinal de contas, quem me fez mentora foram vocês. Nunca foi uma decisão propriamente dita partida por mim com um plano, sabe? Então, fico muito honrada pela oportunidade de mentorá-las e muito obrigada pela confiança. Até aproveito para agradecê-las aqui. E o que eu preciso que vocês executem? Bom, decidir o nome da sua empresa. Como vocês podem ver, eu fui tão criativa. Gente, de verdade, eu vejo isso daqui como algo. é, Eu tenho um perfil prático, né? Então, eu sou uma pessoa prática, eu evito muito pensar, assim, eu gosto de execução. Eu sou. Ai, tem que fazer, vou fazer. Ai, vamos fazer. Eu sou essa pessoa. Eu, Aline, sempre fui, desde criança, tá? Uma característica minha. Eu executo, eu sou executora. Eu não sou tão detalhista com algumas coisas de que exigem tanto pensamento crítico, porque precisa estar perfeito. Então, vamos ter isso combinado? Desce a régua? Vamos executar? Porque, olha só, são 3 anos para eu hoje encontrar a minha ideia visual e falar, ok, Valiosa está nesse momento. A gente acabou de passar por um rebranding, inclusive, né? Uma nova construção de ideia visual, enfim, eu vou receber a minha primeira leva de conteúdos agora, com essa nova ideia visual da minha designer, inclusive ela liberam hoje, estou aqui ansiosa para poder aprovar. Então, isso vai se construir. Então, para o nome da minha empresa, eu usei meu nome na sigla, tá? Então, ABS é o meu nome ali, Aline Bruna, e meu sobrenome, virtual. Fim. Não tive criatividade, não parei para ficar naquela discussão interna sobre isso. Fui para a luta, tá? Vamos lá. E deu tudo certo, gente. No fim, isso daqui, claro que comunica, mas não foi um impeditivo para eu construir a minha marca. O que eu queria? Eu sempre trabalhei com minimalismo, assim, eu sempre mirei o minimalismo, esse é o ponto. Não tinha por execução técnica aí, porque eu não podia investir numa designer, então eu mesma fazia os meus posts e eu fui fazendo o que dava, tá? Até hoje eu vou até mudar essa fonte que hoje eu uso essa aqui, ó. Depois eu coloco o nome dela aqui. Então eu fui definindo cores que eu queria transmitir. Então, sempre gostei do azul, tanto que ele é muito presente na minha marca até hoje, azul e bege. Isso aqui nunca mudou. Desde aqui, ó. Isso aqui tem 3 anos, mais ou menos. Ele ainda está aqui, ó. O azul e o bege, só que outra composição hoje em dia. Interessante até revisitar esse documento antigo. E aqui eu sempre quis uma letra mais serifada, que é essa mais elegante, assim, e uma normal, para que eu pudesse escrever. Então, tem umas serifadas, que são essas aqui, tá? Para você entender um pouco sobre ideia visual, e queria uma simples para escrita. Hoje eu utilizo a Montserrat, que é esta daqui. Eu vou até alterar para vocês. Cadê a Montserrat? Montserrat. Hoje eu utilizo essa, tá bom? Aqui ela está em negrito, então aqui a gente muda. E depois eu posso mudar o nomezinho aqui, ó, Montserrat. Opa, Montserrat. Eu acho que é isso. Ok.
Então, eu utilizo essas 2 fontes. Aqui eu já eliminei uma terceira, já não vejo necessidade não, tá? Eu colocaria 2 mesmo, uma mais protagonista ali, a serifada, como eu trouxe esse exemplo aqui, e uma simplesmente para que você escreva sem sofrer no processo, combinado? Então, ó, tá aqui a serifada aqui na formação, a mesma serifada aqui, a mesma serifada aqui, as mais simples se misturando com a serifada, então a liberdade para assistente é possível lá na Montserrat e a serifada aqui, programa-se para vivê-la. Então, você consegue fazer essas misturas, essas montagens no processo. Ok, então eu escolhi o azul como protagonista da minha marca porque eu sempre gostei de organização. Eu sou muito organizada, meu escritório é impecável, meus documentos eu costumo entregar assim o máximo de organização visual. É algo que me encanta muito. Eu até falei sobre as mensagens com vocês, o quanto essa parte organizacional de arquitetura me encanta. Então, o azul ele transmite calma. Depois procurem sobre a psicologia das cores. Foi um vídeo que eu vi no YouTube, porque eu sou fã de Breaking Bad. E eu sei que eles aplicaram essa técnica lá na série. E buscando vídeos sobre a série, eu me deparei com a psicologia das cores. E existem vários vídeos legais no YouTube, pode te ajudar a inspirar ali a cor. E o azul, ele transmite calmaria, ele é blue, ele é calmo, sabe? Como se fosse um ritmo blue mesmo, blues, música, tá bom? Então é isso que eu busquei, sempre busquei para minha marca. E sempre um begezinho ali para compor e trazer mais elegância. Então aqui no começo eu tinha cores bem amplificadas, tá? Em relação à minha marca. E hoje eu tenho o azul escuro, bem profundo, que está aqui presente, inclusive, ele é quase um preto, para trazer realmente profundidade. Um begezinho mais neutro, mais pastel e o branco. Basicamente as 3 cores que eu utilizo. Eu já não iria para essa cartela amplificada, mas fica aqui de inspiração para você. E eu trouxe como elementos da minha marca linhas finas e refinadas mesmo, transmitindo delicadeza, porque eu não gosto de design maximalista. Tem gente que se dá super bem com design maximalista e transmite isso, inclusive, na sua personalidade. Que aquele design cheio de elementos, letras grandes e tal, mas não é da minha personalidade. Então, precisa transmitir quem você é. A minha casa tem poucos móveis, tudo é muito limpo, sabe? Então, não no sentido de limpeza, isso também, mas assim, eu tenho poucas coisas, eu nunca fui acumuladora, eu tenho poucas roupas, eu tenho poucos sapatos. Então, assim, eu tenho poucas bolsas, eu tenho pouca maquiagem. Eu sempre fui do pouco. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, o minimalismo ele tá muito presente na minha vida e faz sentido para mim trazer para minha marca. Eu vou deixar esse documento para vocês, mas de verdade, façam uma conta no Canva, ó, o nomezinho aqui, tá bom? Canva. Maravilhoso, todo mundo tem, tá bom? Se você não tem, faça a sua conta, você vai usar muito. E aqui ele te permite modelos, tá? Olha que bacana. Há vários modelos, inclusive para você se inspirar. Tem coisas meio que pré-prontas, entende? Então, tudo isso vai te ajudar a definir esse documento que é essencial para você colocar em tudo, lá no Notion, na sua proposta, em futuros documentos que você for criar. Quando for criar um portfólio, apesar de eu achar um documento descartável hoje, não vejo sentido, tá, gente? Mas podemos criar, se for o desejo de vocês. Eu sempre tive, usei 2 vezes. Orçamento para praticidade. Vamos eliminar excessos, não precisa. Então, aqui, se você escreve identidade visual, ele vai te trazer inúmeros modelos, tá bom? Então, eu fui criando o meu através de modelos prontos do que tem aqui, pensando em cores da minha marca. Eu já tive algo muito similar com isso aqui também. Ó. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha e depois me contem o que vocês definiram. Porque a identidade visual, ele vai vir aqui, ó, para o seu Instagram, para os seus documentos, ó, o begezinho, o mesmo bege e a mesma letra que eu uso aqui, ele tá aqui internamente. Então, tudo se repete, tudo se replica, tá? Então, deixo aqui a inspiração para que vocês pensem em marca e pensem no nome. Eu não posso te prometer assim, uma super aula sobre construção de marca e nome. Eu vou te falar uma aula de estudo de marca. Dessa eu garanto capricho, porque eu sou boa nessa aula, é uma das minhas aulas favoritas. Já já a gente vai se encontrar por lá. Mas pro nome, cara, tenta praticidade. O que, que eu colocaria? Como eu deixo como dica para vocês? Vocês têm alguma IA? ChatGPT mesmo? Vai lá no ChatGPT e fala: olha, eu sou assim, eu tenho tal hábito, minha casa tem tal cor que eu gosto, que você escolheu, por exemplo. Eu tenho objetos que se repetem de tal forma que eu gosto. Eu estou virando assistente virtual, estou no processo de construção de marca. Eu falo muito por voz com o ChatGPT, eu vou mostrar para vocês.
tem um aplicativo no meu celular e aqui tem um íconezinho, ó, e ele permite que eu converse. Estou construindo a minha marca como assistente virtual, gosto de elementos minimalistas, estou com uma tipografia que visa letras mais serifadas e delicadas. Eu penso muito no azul e no bege, entendeu? Vai trocando esse papo meio dinâmico e orgânico com ele, sem pensar muito em prompt técnica, para ele te sugerir 10 nomes, fala seu nome completo. Então, tudo isso, quem sabe, pode te ajudar na construção da marca. Aqui eu fui para praticidade, como eu disse, né? E deu certo, sem sofrimento, que é o que eu tenho como lema da minha vida: execução, organização e pouco pensamento. Então, o pensamento ele vem no momento de crítico, de análise, de necessidade, mas eu tento não me amarrar a coisinha, sabe? Coisinha. Minha mãe que fala assim, que eu tenho o costume de ficar gripada com frequência, enfim, ela me chama de Bruna, tá? Lá na minha casa é Bruna. Ai, a Bruna é cheia de coisinha. Pra essa coisa assim, de doencinha, gripinha com frequência, mas isso não tem na minha vida pessoal. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu te contei essa história pra isso. Não fica com coisinha, não. Não precisa, tá bom? Então aqui eu espero que você me conte o que você decidiu. Utilize os modelos, vem aqui sempre, tá? Quando você desejar ter um designer ali, se inspirar para ir para os seus posts, a gente vai conversar sobre isso. Há modelos prontos, isso ajuda desde a versão gratuita, tá? Por muito tempo eu fiquei no gratuito, anos. Então, se você quer fazer um investimento para ter elementos liberados para você, 39 e pouco, se eu não me engano, mas eu recomendo que você fique no gratuito, que vai dar tudo certo, tá bom? E eu te vejo na próxima aula. Defina suas cores e até lá. Tchau!